Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 23. Livro de Jó, capítulo 23, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. Então Jó respondeu: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação, eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me pedisse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele não me faria acusações. O homem íntegro poderia apresentar-lhe sua causa. Eu seria liberto para sempre de quem me julga. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como um ouro. Meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho sem desviar-me. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Mas ele é ele. Quem pode fazer-lhe oposição? Ele faz o que quer. Executa o seu decreto contra mim e tem muitos outros planos semelhantes. Por isso, fico apavorado diante dele. Pensar nisso me enche de medo. Deus fez desmaiar o meu coração. O Todo-Poderoso causou-me pavor. Contudo, não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Amém? Até aí. Eu cheguei a fazer um leve devocional na terça-feira no culto de oração a respeito desta palavra. E aí, quando eu fui visitar a Emily na quinta-feira, eu ali no hospital esperando subir para o quarto, eu pude perceber, ficar olhando ali para as pessoas, né, naquele hospital. E aí você vê que muitas pessoas chegavam ali umas de cadeira de roda, outras já tinham sido medicadas, estavam indo embora, né? Outras com dores. E muitas vezes eu olhava assim, às vezes a pessoa sem saber até o que fazer naquela hora, né? Os familiares juntos. E aí eu me perguntei, olhando para cada uma daquelas pessoas, eu perguntei: em quem essas pessoas estão colocando a sua confiança? Né? E quem essas pessoas estão buscando? Porque lógico, os médicos estão ali porque Deus deu esse dom da medicina. E a gente, quando você passa por uma consulta, você passa por uma cirurgia, você vê claramente a mão de Deus agindo através daquelas pessoas, porque elas foram escolhidas para estar ali, elas se prepararam. E ali a gente olha para aquelas pessoas e fiquei pensando, falei assim: Senhor, que essas pessoas, cada uma delas, possa encontrar em Ti um porto seguro, possa encontrar em Ti um caminho para seguir, porque muitas vezes nós ficamos o quê? Perdidos, né? E aí a gente pergunta: em quem essas pessoas estão confiando? Se eu fizer essa pergunta para vocês, vai ser óbvio a resposta: eu confio em Deus, não é? Se eu fizer essa pergunta agora, vocês vão falar: não, pastor, nós confiamos em Deus. Agora, quantas vezes, em muitas situações, a gente vê que nós somos limitados? Isso talvez aconteça quase todos os dias da nossa vida. Dependendo da situação que você enfrenta, você cai na realidade e fala assim: Senhor, eu sou muito limitado, eu não posso fazer mais nada. E eu conversei com o pai da Emily,
né? Quando eu fui lá, ela estava naquele momento bem crítico, e ele conversando comigo, eu falei assim: você sabe que é o seguinte, que quando esgota todas as nossas possibilidades, aí nós contemplamos o milagre do Senhor. E quando não tem mais solução para os homens, o Senhor entra com a sua mão e opera o milagre, né? Então, desse jeito que o Senhor... Então, as nossas limitações, elas são poucas, né? São muitas, melhor dizendo, diante de algumas situações. Então, aqui nesse texto, Jó, ele está sendo questionado por um amigo dele, o Elifaz, né? Elifaz estava questionando Jó a respeito da situação que Jó estava passando. Então a gente vê mais ou menos ali do capítulo 4 de Jó até o capítulo 38, a gente vê 3 amigos de Jó questionando ele a respeito daquilo que Jó está passando. E talvez a gente passe por algumas situações e pessoas não entendendo o que a gente está passando. E aí você ouve muitos questionamentos, muitas perguntas, e aí às vezes você se para e fala assim: Senhor, eu queria apenas um pouco de paz. Porque as pessoas vêm e me cobram, os parentes me cobram, mas eu não sei o que fazer. E justamente Jó, ele estava sofrendo ali tanta perseguição, tanta acusação daqueles amigos, que eles perguntavam para Jó: Jó, você é um pecador. Eles falavam para Jó. Falava para Jó: Jó, você está escondendo algum pecado? Porque não é possível. Isso que você está passando pode ser algum pecado que você tem e que você não está confessando. Jó, você deve se arrepender dos seus pecados. E Jó aqui, ele numa situação que ele não tinha pecado. No capítulo 1, a palavra diz que Deus fala que Jó era um homem íntegro, temente a Deus. E Jó sabia que ele não estava em pecado. Então, Jó aqui nesse texto que nós lemos, Jó, ele ignora, ele faz. Ele não dá atenção para aquele amigo dele, mas ele se volta, Jó se volta, ele falando com Deus. Aí ele vai em encontro de Deus, e fala assim: eu não vou dar satisfação para eles. Então muitas vezes você não precisa ficar dando muita satisfação, o que você precisa é o encontro de Deus. Às vezes a gente passa por lutas e nós nos preocupamos com o que as pessoas estão pensando de nós, com o que as pessoas estão falando de nós, enquanto você tem que ir ao encontro de Deus, porque o que nós precisamos ouvir é a voz de Deus, é a voz de Deus. Então, veja aqui no versículo 2, ele diz assim: até agora me queixo com amargura, a mão dele é pesada, a despeito do meu gemido. Então Jó está falando aqui, a mão de Deus é pesada, Senhor, a tua mão é pesada, e a despeito do meu gemido, eu preciso fazer algo, eu preciso mudar, eu preciso agir de uma maneira diferente. Agora, o que nós aplicamos esse texto, como nós trazemos esse texto para a nossa vida? E nós aprendemos com Jó, aprendemos muita coisa com Jó. Primeiro, seja verdadeiro diante de Deus, não esconda nada de Deus. Claro que nós não podemos esconder nada de Deus, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração quando nós não queremos abrir o nosso coração para Ele. Você tem sido sincero diante de Deus? Nas suas orações, você faz um rodeio ou você vai direto ao ponto, naquilo que você necessita ouvir de Deus? Então veja que Jó, ele estava sofrendo algumas acusações, ali ele não quer saber, e ele vai diante de Deus, e ele começa a colocar as suas queixas, os seus argumentos diante daquele que poderia resolver e ouvir. Porque aquele que pode ter um conceito sincero e real de você no meio da sua luta, somente é Deus. Porque às vezes, no meio ali da sua luta, Deus te dá um direcionamento, e você toma esse direcionamento, e às vezes as pessoas que estão à sua volta não entendem. Porque às vezes no meio da sua luta,
as pessoas queriam que você esbravejasse, que você falasse, tomava uma atitude, enquanto Deus pede para você ficar quieto, para você não falar nada. Então nós temos que entender e colocar os nossos argumentos, as nossas queixas, diante daquele que pode resolver. Então Jó aqui, ele ignora aquele amigo dele. Ele falou assim: eu não quero ouvir o que você está falando, eu vou colocar a minha queixa, os meus argumentos na presença de Deus, né? Então, Jó, ele começa a dizer aqui, o meu sofrimento, Senhor, poderia ser mais suportável se eu soubesse onde eu estou pecando, porque Jó sabia que ele não estava pecando, mas ele dizia assim: se eu estou pecando, mostra para mim aonde é, para que eu tenha um argumento, para que eu tenha como pedir perdão, para que eu tenha como agir. Mas não, Jó não estava em pecado, Jó estava sendo provado por Deus. E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos, melhor dizendo aqui, nós não estamos livres do ataque do inimigo. O inimigo pode sim nos atacar em alguma área da nossa vida, mas também nós não estamos livres da aprovação de Deus. Nós sabemos, se você é temente a Deus, se você tem intimidade com Deus, você sabe quando o inimigo está te atacando ou quando você está sendo provado por Deus. E Jó aqui, ele começa a procurar alguma coisa que Deus falasse para ele entender o que estava acontecendo. Agora, o importante é saber em quem nós temos crido. Isso é importante. Isso é importante. Porque muitas vezes as pessoas, como eu falei para vocês ali, quando eu estava olhando aquelas pessoas no hospital, muitas pessoas sem direcionamento nenhum. Sem direcionamento nenhum, a pessoa vai e fala com o médico, sai ali mais apreensiva ainda, e não sabe em quem buscar, não sabe com quem falar, mas graças a Deus, que nós temos um Deus que nos escuta, um Deus onde você pode abrir o seu coração, e Ele vai te ouvir, não importa o seu problema. Talvez você fale assim: mas o meu problema é muito pequeno, mas é o seu, é a sua dificuldade, coloque diante dele. Você sabe que anos atrás, alguma situação que eu passava, eu falava assim: não, isso é tão pequeno pelo que as pessoas passam, eu não vou incomodar Deus com isso. Isso era um pensamento que eu tinha. Mas à medida que você vai conhecendo o tamanho do seu Deus, na medida que você vai conhecendo que Ele não te deixa e Ele está do seu lado em todos os momentos, você entende que você tem que ser sincero com Deus, verdadeiro com Ele. Então não importa o tamanho do seu problema, coloque diante de Deus, fale com Ele, se expresse com Deus, não tenha vergonha de Deus, não tenha medo de Deus. Ele é o nosso Pai, Ele está pronto a nos ouvir em qualquer situação, nós entramos aqui no versículo 4, veja que no versículo 3, voltando aqui, Jó fala assim: se eu somente soubesse onde que é a sua habitação, eu iria até ele. No versículo 4 ele diz assim: e eu lhe apresentaria a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Versículo 5, estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que ele me disse. Veja que Jó aqui, ele deseja encontrar ao Senhor até pessoalmente. Se ele pudesse, se eu soubesse onde Deus está, se eu soubesse que eu poderia encontrar Deus, eu colocaria a minha angústia diante dele. E isso é muito interessante também, porque dependendo da sua dificuldade, da sua luta, você fica parecendo cego, você não vê
um caminho para seguir, você não vê, você não consegue, nenhuma palavra que vem até você, ela é confortante. Por quê? A sua luta aperta o seu coração de uma maneira que você não tem visão, você não tem como agir, você não tem como fazer nada. Veja que quando você precisa fazer algo, você pode ver, quando você está numa luta tremenda assim, você não desenvolve muito bem no seu trabalho, na sua casa, porque aquilo te cega, aquilo não deixa você ver o que Deus está fazendo. Agora, o desejo de Jó era apresentar aquilo que ele tinha diante de Deus, e a certeza, e ele tinha uma certeza: Deus é justo, Deus é justo, na hora certa Deus vai me ouvir, na hora certa Deus vai fazer. Então veja que a situação de Jó, muitas vezes é a mesma, lógico, a situação de Jó é muito mais complexa, mas aquilo que a gente passa, a luta que você passa, entregue na mão do Senhor, porque só Ele pode fazer, só Ele pode resolver. E Jó, quando a gente vai para o versículo 7, Jó entende que Deus é justo naquilo que Ele faz. Deus é justo, Deus tem a medida certa para mim e para você, Deus tem a medida certa. Deus, Ele não adianta e nem chega atrasado, Ele chega na hora certa. Então não temas diante da sua luta, não temas diante da sua dificuldade. Veja aqui que nós estamos falando, como o próprio Deus disse de Jó, um homem íntegro. Então, se nós somos íntegros diante de Deus, se você é uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que busca estar diante de Deus, não tema, porque o Senhor na hora certa, Ele vai dar a provisão, Ele vai dar o escape, Ele vai trazer a cura, Ele vai restabelecer, Ele vai restaurar, Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Pastor Marcos disse aqui a respeito de que como anda a igreja do Senhor. E conversando com esse pastor, ele me disse assim, pastor, mas ele começou a falar comigo, inclusive a gente estava falando outro assunto, e ele começou a puxar assunto de igreja. Ele tem uma igreja grande. Ele falou assim: pastor, as coisas estão mudando, eu não sei se as pessoas perderam o interesse em Deus, se as pessoas perderam o interesse à igreja, tá? Estou colocando a palavra dele. Ele disse assim: hoje, pastor, as pessoas vão no máximo 1-2 vezes por semana na igreja, por mês, 1 ou 2 vezes por mês na igreja. É muito difícil você ver uma pessoa todos os domingos na igreja. Aí ele falou: mas o que está acontecendo? Será que, eu estou usando as palavras dele, será que as pessoas perderam o interesse em Deus? Será que as pessoas não confiam mais em Deus? Ou será que a palavra de Deus, só a palavra de Deus não está sendo mais suficiente para essas pessoas? E aí você vai responder o quê? Que as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus? Que as pessoas buscam em outros lugares? Que as pessoas estão perdidas? Que as pessoas não têm mais fé? Porque é na casa de Deus que nós nos alimentamos, é na casa de Deus que nós ouvimos uma palavra que é liberada por Deus. É interessante isso, e é bom quando a gente ouve, né, de outras pessoas. Então, o nosso relacionamento com Deus, queridos, e talvez seja pesado que eu vou falar isso para você, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser mais importante do que o nosso relacionamento com a nossa família, porque sempre Deus é em primeiro lugar. Se você não tiver Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da sua vida, em alguma delas você vai ter muita dificuldade, porque é Deus que supre em todos os lugares, em todos os momentos.
Nunca deixe essa palavra, nunca deixe de ouvir a voz de Deus, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Então, seguindo aqui, Jó, em meio à sua provação, Jó estava com dificuldade de encontrar Deus. Olha que interessante, no versículo 8, Jó diz assim: mas se eu vou para o oriente, lá ele não está, se vou para o ocidente, não encontro. Quando ele está em ação no norte, não enxergo, e quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Jó, no meio da sua luta, ele não encontrava, ele não via a ação de Deus. Mas deixa eu falar algo para você que é muito interessante. E dependendo da luta, ela é muito difícil mesmo você ver o agir de Deus. Mas esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós estamos adorando nesse domingo, louvando Ele, esse Deus, Ele trabalha no silêncio. Em nenhum momento, Deus deixou de trabalhar na sua vida. Preste atenção, em nenhum momento, Deus deixou de trabalhar na sua vida. Pastor, mas e naquele momento de aflição que eu perdi um ente da minha família? Deus estava cuidando, foi provisão dele. Senhor, mas e aquele momento que eu caí e sofri um acidente? Deus estava cuidando. Eu acho que falta para nós é entender essa soberania de Deus. Eu acho que não tem ninguém entre nós aqui que um dia não duvidou da bondade de Deus, ou questionou Deus. Eu creio que todos nós aqui, em algum momento, questionou Deus. Eu não estou falando a verdade aqui ou não? Aí, está vendo? Meio da prova, Senhor, por que a minha filha? A avó chegou para mim na quinta-feira e falou assim, perdoe, tá? Falar de você, gente. A avó falou assim, pastor, mas por que a Emily? Por que a Emily? E eu já conheço um pouquinho da história da Emily. Aí eu falei para ela assim, sabe por que a Emily? Porque a Emily, ela foi escolhida nesse lar para ser a coluna. Porque a Emily, e eu pedi até perdão para ela pelo que eu iria falar. Eu falei, a Emily, dentro dessa casa, ela é a mais espiritual de todas. É a que confia mais em Deus. Oh Deus. E é por isso que ela está passando por isso. Que ela vai sair tão forte. E a Emily, pela sua enfermidade, ela está trazendo toda a família para a igreja. E aí eu falei assim, eu lembrei um dia quando a Jaque aceitou Jesus aqui, e eu falei para a Jaque assim, e a Jaque veio sozinha. Aí eu falei para a Jaque, eu profetizo sobre a sua vida, toda a sua família na casa de Deus. Agora a gente não sabe qual meio que Deus vai usar. Vocês estão entendendo como Deus faz? Então a vontade de Deus, ela é soberana. A ponto de, quando nós entendemos isso, a ponto da mãe, quando eu fui visitar a Emily entubada, olha o que a mãe falou para mim, falou, pastor, mesmo se Deus levar a Emily, eu já entendi o propósito dele. Olha isso, gente. Será que a gente tem alguma dúvida do que Deus pode fazer na nossa vida? Deus é muito maior do que nós pensamos. Então, a nossa luta, o que a gente passa, para Deus, não é nada. Como a pastora sempre diz, de repente, Deus pode mudar a sua história. Mas você tem que crer, você tem que confiar, você tem que entregar na mão dele.
Você vê que a gente está falando isso praticamente todo domingo aqui, porque a gente quer uma igreja que tenha Deus como, sabe, como em primeiro lugar em tudo. Que você saia daqui confiante em Deus, que essa dificuldade talvez que você passe, essa luta que você passe, sabe, você possa sair dessa porta aqui e sair alegre, feliz, falando: Senhor, eu sei que o Senhor vai operar um milagre, eu sei que o Senhor vai fazer, então meu coração não vai ficar triste, não vou deixar meu coração ficar entristecido, porque o coração amargurado nos afasta da presença de Deus, o coração duvidoso nos tira da intimidade com Deus. Então você vai buscar força em Deus, para você continuar clamando e acreditando. E aí sabe o que acontece? A gente fica murmurando, né? Fica murmurando. Quando tudo passa, você fala assim: por que eu me desgastei tanto? Se Deus é tão bom. Entenda, tudo que vai acontecendo todo dia, é Deus te levando para um lugar aonde Ele quer que você esteja. Deus sabe os meios que Ele tem, Deus sabe o que Ele tem que fazer para que eu e você estejam no centro da vontade dEle. Veja que Jó aqui, Jó não estava em pecado, e talvez você possa estar falando a mesma coisa: pastor, eu passo por uma luta, mas poxa, eu não peco, eu me esforço, eu dou o meu oferta, eu dou o meu dízimo na igreja, mas vamos entender o que Deus quer fazer além de tudo isso? E eu tenho perguntado todos os dias para o Senhor isso: Senhor, me ensina logo, que eu quero passar essa luta logo, eu quero aprender logo, Senhor. Mas é interessante que eu até deixei para o fim, mas eu vou colocar uma frase que eu li, que é interessante, que quando Deus olha, e Jó fala aqui, ó, deixa eu falar aqui, ó, Deus fala aqui, o Jó fala assim, ó, no versículo, oh meu Deus, no versículo 10, Jó fala assim, ó: mas Ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Deus sabia que Jó estava na fornalha, porque como se refina o ouro? No fogo. Jó sabia, ou Deus sabia que Jó estava no fogo. E olha essa frase que eu li: quando Deus coloca seu povo na fornalha, quando nós estamos na prova, Ele fica de olho no relógio e com a mão no termostato. Ele sabe quanto tempo deve deixá-lo lá e qual deve ser a intensidade do calor. Deus sabe muito bem o tempo da sua prova. A sua prova, ela teve dia para começar, ela vai ter dia para terminar. Porque Deus sabe quais são os meus limites. Deus sabe quais são os seus limites. E Ele não vai dar uma dor maior, não vai deixar que você tenha uma dor maior do que você possa suportar. Entenda isso. Então, veja que Jó, ele entendeu, ele falou assim: mas eu conheço, mas Ele conhece o caminho por onde eu ando. Se Ele me puser à prova, quando eu terminar essa prova, vou estar como um ouro na mão dEle. Quantas vezes, quantas lutas eu já passei, e a gente vai passar por outras, viu? Desculpa falar isso para você, mas o Senhor disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque em todas elas, se você estiver comigo, você vai vencer. Todas elas. Todas elas. Então, quantas lutas eu passei? E aí com o tempo você vai aprendendo, cada luta que você passa, você vai aprendendo com o Senhor, e aí você vê que você sai mais fortalecido dessa luta.
Então nessa luta que você passa, você vai ver como você vai ser fortalecido. E você nunca mais nessa situação vai temer. Porque se Deus fez uma vez, se acontecer de novo, Ele vai fazer de novo. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos glorificando o nome dEle nesta manhã. Ele é um Deus que restaura, é um Deus que cura, é um Deus que trabalha lá no nosso íntimo. Agora, procure entender o que Deus quer fazer. Veja que Jó, ele procurava, ele falava: Senhor, me fala, ou se eu puder te encontrar, me fala que pecado que eu tenho. Jó queria saber como o Senhor estava trabalhando. Agora, é lógico, nós vimos lá que logo no começo que Satanás, ele vai até diante de Deus e começa a questionar Deus a respeito de Jó, né? A respeito de Jó, e o Senhor fala: ó, então pode tocar que você vai ver que ele é fiel. Agora, na nossa caminhada com o Senhor, nós sempre temos mais que aprender de Deus. Tanto é que quando a gente vai para o capítulo 42 de Jó, quando Jó entende o trabalhar de Deus, o que Jó diz? A palavra de Deus diz, o Senhor diz que Jó era um homem íntegro, um homem que conhecia, um homem que caminhava, né? Um homem que via a ação de Deus. Só que Jó, lá no final, Jó vai falar, depois de toda a sua luta, Jó fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois que eu passei por essa prova, agora que eu vi a sua mão agindo na minha vida, eu vi e entendi o tamanho que o Senhor é na minha vida, agora eu te conheço de caminhar contigo. Aleluia. Eu te conheço de caminhar. Vocês estão entendendo a diferença? Quando nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Por isso que a gente sempre fala, você tem que ouvir a palavra e praticar a palavra de Deus. Não somente ouvir, você tem que praticar. E é justamente quando nós praticamos a palavra de Deus que nós começamos a caminhar com Deus. Então, muitas vezes, nós somos apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas não somos praticantes da palavra do Senhor. Então, nós temos que praticar a palavra do Senhor. Que não adianta a gente passar durante 10, 15, 20 anos na igreja, ouvindo a palavra, mas a gente não pratica, continua o mesmo. O Evangelho é mudança de vida, a palavra de Deus ela é mudança de vida. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos que praticar. Se nós estamos ouvindo que nós temos que confiar, nós temos que confiar. Se nós estamos ouvindo que nós servimos um Deus grande, é porque Ele é grande. Então não vamos temer diante dessa situação, porque Deus é comigo, Deus é com você, amém? Glória a Deus. Então não importa o quanto nós nos sentimos perdidos, se confiamos em Deus, podemos dizer como Jó: Deus conhece o caminho por onde eu ando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Assim como diz Salmo 139, de 7 a 10. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Ninguém foge da presença de Deus. Então, nesta manhã, eu quero que você entenda que o Senhor está sempre ao seu lado. Não há um momento na nossa vida que a gente se encontre sozinho. Eu sei que no meio dessa luta, você por muitas vezes pensou: eu estou sozinho nessa luta. Talvez ninguém para conversar, talvez ninguém para desabafar,
Mas é por isso que lá em Mateus capítulo 6, a palavra diz que entre no seu quarto, feche a porta e fale em secreto com Deus, que Ele te escuta, que Ele te ouve, que Ele te ouve. Veja que uma pessoa, quando ela está em depressão, por que ela está naquela situação? Porque ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue ouvir a voz de Deus. Parece que ela entra numa caverna, que ali é só os pensamentos dela. Mas graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor. Graças a Deus que nós temos uma palavra que nos alimenta. Graças a Deus que nós podemos sair da nossa casa e chegar até aqui e ouvir uma palavra. Então, a nossa postura, o nosso posicionamento diz muito quem nós somos diante de Deus. Veja que Jó, mesmo na sua aflição, na sua angústia, em nenhum momento ele duvidou de Deus. Ele chegou sim até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Se ele pudesse não ter nascido, para não chegar nessa luta, ele desejava isso. Mas em nenhum momento ele deixou de confiar em Deus. Nenhum momento ele falou que o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor não existe, o Senhor é um Deus de longe. Não. Veja que aqui, depois no finalzinho tem mais Eliú ali, 4 amigos, 3 que foram veementes com ele, acusando Jó, falando: Jó, você é um homem pecador, você tem que confessar o seu pecado. Mas Jó ignorava, ele falava assim: não, eu confio no meu Deus. E Jó, ele chegou a ser ele argumentou tanto com Deus, que lá a partir do versículo, acho que versículo 41 mais ou menos, aí Deus começa a conversar com Jó. E a palavra diz que Jó procurou o Senhor passou um vento, passou um redemoinho, mas Jó foi encontrar Deus na brisa suave. Aleluia. Descansa o seu coração. Descansa o seu coração no Senhor. Porque é quando nós descansamos no nosso coração, é quando nós ouvimos a voz de Deus. Respira fundo. Deite a cabeça do seu travesseiro e fala: Senhor, eu estou aqui desarmado. Com as minhas mãos eu não posso, com a minha inteligência eu não posso, com o meu dinheiro eu não posso, mas eu sei que se o Senhor liberar apenas uma palavra, tudo muda, tudo acontece. Então, você vai respirar, você vai sossegar, você vai descansar no Senhor, você vai enxugar essas lágrimas, e a sua lágrima que escorrer do seu rosto, vai ser de alegria, porque você vai ver a mão do Senhor agindo por sua causa, na sua causa, você vai ver a mão de Deus agindo, e aí você vai glorificar, mais do que você tem glorificado. Mas se eu posso pedir algo para você, não duvide nenhum momento do que Deus pode fazer, não faça isso. É lógico que isso é um exercício que você faz com cada luta que você passa. Aí vai chegar um momento que você fala: Senhor, eu aceito essa luta, porque eu sei, do jeito que eu entrei, o Senhor vai me tirar, do jeito que ela começou, ela vai acabar. Agora, nunca questione o modo que Deus faz, e é por isso que nós temos que cada dia mais ser mais íntimo de Deus. A gente sempre quer, às vezes uma pessoa para a gente desabafar, um amigo, a mãe, o pai, o irmão, sempre para a gente desabafar, e às vezes a gente esquece de desabafar com Deus, que é aquele que pode acalmar o seu coração. Então, Deus, Jó tinha certeza de que Deus iria fazer.
E no versículo 15, versículo Deus, a gente vê que não devemos temer quando somos sinceros com Deus. A resposta que Deus dá para nós não é uma resposta que traz confusão. Deus sempre dará algo para você que vai trazer alegria, conforto para você. Porque o nosso Deus, Ele nunca é um Deus de confusão. Então, se alguém te fala, te traz confusão, aborte essa palavra. Não tome essa palavra. Porque muitas vezes é mais fácil a gente absorver e viver uma palavra de acusação, uma palavra que vem de fora, do que você abrir a sua Bíblia e Deus te dá uma palavra de paz. Porque às vezes a pessoa te lança uma palavra e você fala assim, você começa a aceitar aquela palavra, aí você abre a sua palavra e Deus fala assim, olha, eu conheço o seu caminho, sou eu que cuido de você. Aí você fala assim, não, isso não pode acontecer. Mas o que aquela pessoa falou, eu acredito, mas o que Deus está falando, eu acredito. Agora veja só, o versículo 17 diz assim: não me afastei dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu pão de cada dia. Veja o que Jó está falando aqui. Ele tinha certeza do que ele estava passando, mas ele não ia perecer, porque ele diz assim, Senhor, eu não me afastei dos seus mandamentos. Olha a fé desse homem. Jó estava numa situação onde ele perdeu o seu gado, ele perdeu a sua casa, os seus filhos, todos eles morreram, ele perdeu a sua saúde. Jó estava se coçando com cacos e telha, e ele diz assim: não me afastei dos seus mandamentos, dos seus lábios, dei mais valor às palavras da sua boca do que o meu pão de cada dia. Jó estava dizendo assim: Senhor, a sua palavra que eu ouço, aquilo que o Senhor me fala, a sua palavra é mais importante daquilo que me sustenta, do que o pão que eu como. A sua palavra é mais importante do que o meu trabalho, que eu me desgasto todos os dias. A sua palavra é mais importante para mim do que os meus problemas que eu passo e tento resolver com as minhas forças. A tua palavra é mais importante. E ele conclui aqui no versículo 17: contudo não fui silenciado pelas trevas, pelas densas trevas que cobrem o meu rosto. Jó estava dizendo: pelas minhas forças eu vou perecer, mas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor não vai me abandonar. E aí, qual foi o final de Jó? Qual foi o final da vida de Jó? A palavra diz que o Senhor restaurou tudo que Jó havia perdido. Tudo. Eu fico imaginando a vida de Jó depois dessa experiência. É lógico que ninguém quer ser provado por Deus. Lógico que ninguém quer ser provado por Deus. Mas quando Deus, Ele quer você e Ele quer a mim bem pertinho dEle, quando Ele nos quer pertinho dEle, e você é desobediente, aí Deus coloca uma prova para você. Aí você aprende ou aprende. Você aprende ou aprende. Mas Deus é bom, não é? Então vamos concluir, quero concluir essa palavra. Para a gente concluir, eu quero dizer assim: você sabe que o que faz uma diferença muito grande é a mudança de postura. Talvez nós temos que nos perguntar em quem eu tenho crido. Talvez você tenha buscado o apoio em tantas coisas e não tenha buscado o apoio de Deus.
outra mudança de postura. Talvez eu tenha, será que eu sei esperar que seja feita a vontade de Deus? Estamos sendo fiel em nossas atitudes e em nossas palavras com o Senhor? Talvez a provisão de Deus venha no sentido de saúde, de trabalho, de muitas coisas, quando a gente muda alguma postura. E talvez nós tenhamos até que perguntar para Deus aonde nós estamos errando, que às vezes a gente erra e não sabe onde está errando. Então pergunte ao Senhor. Então, Deus é Deus, Ele jamais abandona um filho dele, mas sempre estará nos ensinando. Um pai que ama, ele sempre ensina o filho. Um pai que ama, quando ele dá uma bicicleta de presente para o filho, o pai não senta na bicicleta e leva o filho na garupa e fala assim: tá vendo, filho, que gostoso andar de bicicleta? Não. O pai coloca o filho na bicicleta e solta o filho. Ali ele vai tomar algumas quedas, né? Ali ele vai chegar em casa com alguns hematomas, porque para aprender a andar de bicicleta, ele tem que tomar alguns tombos. E não tem momento maior, porque eu já presenciei isso quando eu ensinei minha filha a andar de bicicleta, de patins, de skate. Não tem momento mais delicioso quando você empurra a criança com a bicicleta. Aí antes, né, ela vai tudo torta, ela cai, aí você vai e levanta. Mas aquele momento em que você solta, hein, Juscelino? Que você solta e ela vai embora. O pai fica numa alegria e começa a dizer: você venceu, meu filho, você aprendeu. E uma vez que ele aprende a andar de bicicleta, ele nunca mais esquece. Quem faz anos que não anda de bicicleta aqui, sabe andar de bicicleta? Quem aqui? Eu garanto para você que se você pegar uma bicicleta hoje ali, você sai andando, porque você aprendeu e nunca mais esqueceu. E essa luta que você passa, está acontecendo a mesma coisa. O Senhor está ali, ó, segurando e te guiando, e torcendo por você, torcendo por você. Aprende, meu filho, vai mais um pouco. Olha, caiu ali, mas eu te levantei. Estou caminhando com você. Segue. E quando você tiver a vitória, é porque Ele está vibrando atrás de você. Valeu a pena os tombos, valeu a pena o ralado, os hematomas, porque você aprendeu. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que o tamanho do amor dele não tem como dizer, não tem como medir. Deus te ama. Deus te aceita do jeito que você está. Mas quando você entregar a sua vida para Ele, Ele não te deixa mais como você está, Ele transforma a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Entregue seu coração ao Senhor. Entregue as suas lutas ao Senhor, as suas aflições. Eu não sei o que passa no seu coração, mas nesta manhã o Senhor colocou paz no seu coração. Aleluia. Oh Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. O desejo de te adorar. Aleluia. Vem, Senhor, E me resgata oh Deus. todos os dias. Todos os dias o Senhor te põe de pé. Todos os dias o Senhor te levanta. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Você que está me vendo pelo YouTube, eu não sei como está a sua vida, como você está. Mas uma coisa eu posso te garantir: o dia que você abrir o seu coração para esse Deus, Ele vai agir de uma maneira extraordinária na sua vida. Agora, nós precisamos entender que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E nós só alcançamos a misericórdia de Deus, a graça de Deus, e podemos sentir esse amor quando nós aceitamos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Peço que a igreja feche os olhos agora, coloque a sua vida diante de Deus. E se tem alguém no nosso meio aqui, ou você que está me vendo pela internet, você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, e você deseja fazer isso hoje, porque você deseja ver o agir de Deus na sua vida, e eu sei que Ele pode fazer isso. E do momento que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu garanto que você vai ver e vai sentir Deus de uma maneira como você nunca sentiu antes. Se tem alguém aqui em nosso meio que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Se tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, talvez você já ouviu muitas palavras, talvez você já tenha escutado esse apelo, mas ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, faça um sinal, eu quero orar por você. Aleluia. Você que está em casa aí, coloque aí no chat: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Faça isso, eu quero orar por você. Talvez você esteja longe do caminho do Senhor, e nessa manhã você quer retomar essa caminhada, para nunca mais sair da presença dEle. Faça um sinal, eu quero orar por você também. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esse Deus é poderoso. Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Deus. Pai, se tem alguém nesta manhã, Senhor, que está entregando sua vida ao Senhor Jesus, que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida, Senhor, e que essa vida seja restaurada por completo, Senhor, pois Tu és soberano sobre todas as coisas, Senhor. E nesta manhã, Senhor Deus, nós clamamos por cada irmão, de cada irmã, Senhor Deus, que enfrenta uma batalha, que enfrenta uma luta, Senhor. Que a Tua mão poderosa possa agir, Senhor Deus, na vida de cada pessoa, Senhor. Que o Senhor venha com a sua mão forte, Senhor Deus, mostrando, Senhor, qual o seu propósito, Senhor. E eu tenho a certeza, Senhor, que todos nós sairemos refinados como ouro, Senhor, desta luta, Pai. Seremos pessoas melhores, seremos maridos, esposas, filhos, funcionários, empreendedores, aleluia, Senhor, empresários melhores, porque assim o Senhor faz. E eu posso ver, Senhor Deus, e posso profetizar sobre a sua igreja, Senhor, que muitas lutas estão caindo por terra a partir de hoje, que você vai começar a ver o Senhor agir na sua vida, você vai ver o Senhor agir na sua vida, em todas as áreas da sua vida, aleluia. Vem, Senhor, com a sua mão poderosa sobre cada um de nós, derrama, Senhor, da Tua unção, derrama, Senhor, da Tua graça sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus, aleluia, glória a Deus.